Fala, cervejeiros, tudo bom? Daniel aqui para mais uma sacada e hoje eu respondo a dúvida do Maurício de Oliveira Góes. Ele quer saber se é possível fazer uma cerveja alambique em casa, em se tratando de Brasil. Bom, para quem não sabe, cervejas alambique são originárias da Bélgica e elas têm meio que um certificado de origem, aquelas coisas que só podem ser feitas naquele local. E por que isso? Primeiro que elas são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver em termos de produção de cerveja, elas são fermentadas por um processo que chama de fermentação espontânea, ou seja, lá na Bélgica eles preparam todo o mosto, simplesmente deixam abertos os mostos em grandes fermentadores abertos, que geralmente ficam nos sótãos das cervejarias. Então é bem legal ver se procura aí algumas imagens sobre esse tipo de coisa, é bem bacana. E como que funciona? O ambiente lá na Bélgica, na região de Bruxelas e tal, ele tem naturalmente leveduras que vão produzir essa fermentação espontânea, tá? E que dão todo um caráter peculiar dessa cerveja, que na minha opinião é muito bom. Tem algumas pessoas que não gostam tanto, não estão paladar acostumado, mas é excelente. Só que eles fazem isso, eles preparam o mosto, jogam o mosto lá no fermentador deles, que são grandes tonéis, assim, que ficam abertos, e pronto. E o ambiente que tem lá, as leveduras que tem no ambiente, leveduras selvagens, fazem a fermentação e produzem uma excelente cerveja. Por isso que entra a pergunta do Maurício: eu consigo fazer isso no Brasil, em casa? Não, você não consegue fazer. Da forma como é feito uma alambique, você não consegue, porque se você fizer o seu mosto, preparar o seu mosto, botar no seu balde fermentador, deixar o seu balde fermentador aberto e largar ali, o que vai acontecer? Vai contaminar. Porque aqui no Brasil não tem a atmosfera que não está presente essas leveduras selvagens, a Brettanomyces principalmente, que tem lá na Bélgica e faz esse trabalho, certo? Aqui vão ter outras leveduras selvagens também, mas principalmente bactérias que vão acabar contaminando o seu mosto e não vão dar o mesmo resultado. E por que que só lá na Bélgica, na região de Bruxelas, que tem isso? Porque cada lugar a gente tem um ambiente de micro-organismos, a microflora aí, que está presente nas madeiras, no ar mesmo, tá? A gente não consegue ver isso, são microscópicos, mas eles estão ali, então cada lugar tem o seu perfil. Então se você estiver em Bruxelas, pegar o seu fermentador, deixar aberto e largar ali, provavelmente as leveduras que vão entrar ali em contato, vão fermentar o seu mosto, vão produzir uma cerveja muito boa, no estilo alambique. Se você estiver aqui no Brasil, isso não vai acontecer. Então, por isso que eu diria que não é possível da forma tradicional. Mas você, como caseiro, quer fazer uma alambique, você pode fazer no seguinte sentido. Primeiro que a gente já sabe exatamente quais são as leveduras que estão lá. Claro que não a proporção, isso é sempre uma incógnita, tá? Essas cervejas alambiques de fermentação espontânea, cada uma é diferente, elas têm uma assinatura mesmo ali, tá? Uma identidade, cada uma sai diferente da outra. Claro que você também não quer uma exclusividade, mas a gente sabe mais ou menos quais são hoje as leveduras e bactérias que produzem essas cervejas. E já tem hoje para você comprar aí no mercado as Brettanomyces, Lactobacillus, certo? Que você pode comprar eles para inocular e fazer a sua cerveja. Então você pode, de uma maneira mais controlada, fazer na sua casa uma cerveja que segue esse estilo. Tá? Claro que se você, por exemplo, estiver pensando em fins comerciais, você não vai produzir uma cerveja nesse estilo e querer vender aqui no Brasil e falar que é uma alambique. Não vai ser, né? As pessoas vão te questionar e não vai ser possível falar que você tem uma alambique. Você tem uma sour, porque foi produzida ali com leveduras selvagens, mas que hoje já são praticamente domesticadas, e bactérias, enfim. Mas não é uma alambique, porque a alambique tem um certificado de origem, tem que ser produzida da forma que ela... Porque não é só a cerveja, e sim a forma como ela é produzida. Muitas cervejarias criam ambientes artificiais que simulam aquilo que as cervejarias antigas tinham lá na Bélgica, certo? Naturalmente. Então é uma cervejaria toda fechada, eles criam o ambiente atmosférico ali, eles introduzem essas leveduras, essas bactérias que produzem a cerveja alambique. Então eles produzem artificialmente uma cerveja alambique, mas isso aí já é controvérsia, se é alambique, se não é alambique, porque não é pelo método tradicional. E você, obviamente, aqui no Brasil, em casa, não vai conseguir isso. Mas você pode pegar uma Brettanomyces, um Lactobacillus, fazer uma cerveja que segue uma receita, segue um estilo, né, das cervejas alambiques, e vai ficar muito boa, e você pode gostar muito e fazer. Eu estou fazendo uma cerveja do estilo alambique aqui no Brasil. Só que você não vai poder dizer que é uma alambique, porque não é feita exatamente da mesma forma, tem todo
uma assinatura aí por trás disso, certo? Maurício, espero que tenha esclarecido a sua dúvida aí. Se você tiver a sua dúvida, lembra, manda pra gente, vai ser um prazer poder vir aqui responder e dividir com vocês as sacadas que eu tenho, ou experiências, de acordo com as dúvidas que vocês têm sobre o processo e sobre cerveja também, qualquer coisa que vale muito a pena, eu gosto muito de bater esse papo com vocês, ok? Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!